Bom, gente, vamos começar a falar sobre a mecânica quântica em três dimensões, né, que é o que mais interessa para aplicações reais. Vamos começar estendendo as equações da quântica que a gente viu até agora para três dimensões, né? Até agora a gente sempre viu tudo em uma dimensão só. Essa daqui é a equação de Schrödinger em uma dimensão. A função de onda, psi, de x e de tempo, depende só da posição x, né? Unidimensional. A partícula, né, você poderia pensar também, limita-se a movimentos em uma única dimensão, né? O que eu quero fazer agora é escrever a função de onda em função da posição tridimensional, né? Ou seja, três coordenadas x, y, z, né, em coordenadas cartesianas, ou r, θ, φ em coordenadas esféricas, né? Eu preciso de três números para descrever a posição no espaço tridimensional, né? Obviamente, além do tempo, que continua como variável, né? E o meu potencial também vai ser uma função da posição, exclusivamente da posição e não do tempo, né? Potencial conservativo. A extensão para três dimensões, né, fica fácil de entender se a gente lançar a equação de Schrödinger no formato usando operadores, né? Em particular o operador hamiltoniano, né, que define toda essa parte da equação de Schrödinger, né? O hamiltoniano aplicado à função de onda acaba gerando a derivada temporal vezes IH cortado, né? O operador hamiltoniano, como a gente viu, né, ele tem relação com o observável energia total, então ele é escrito como a soma da energia cinética e a energia potencial, né? A energia cinética é o operador P duas vezes, né, P ao quadrado, que é o momento, dividido por 2m, né? E o operador energia potencial é simplesmente a função energia potencial, né, em uma dimensão depende de x, da única coordenada da partícula. Já o operador momento, ele tem essa cara aqui, né, em uma dimensão, é a derivada com a posição, né, vezes menos IH cortado. Vamos fazer então a extensão para 3D. Veja que a única coisa que eu preciso me preocupar, né, as duas únicas coisas, na verdade, escrever o potencial em função das três coordenadas e reescrever o momento, né, para três coordenadas, já que o operador energia cinética vai ser o P ao quadrado, né? Então, ao escrever o operador momento em função de três coordenadas espaciais, automaticamente eu também reescrevo a energia cinética, né? Então, o momento, né, na mecânica clássica, na física clássica, o momento é um vetor, né, com as coordenadas px, py e pz, né, em cada uma das direções cartesianas. Então vamos quantizar cada uma das componentes para obter o vetor momento quantizado também, né? Bom, o momento na direção x é derivado em relação a x e, analogamente, o momento na direção y derivado em relação a y e na direção z derivado em relação a z, todos multiplicados por menos IH cortado, né? E essa daqui é a forma quantizada das componentes do momento nas três direções espaciais x, y e z, né? Portanto, o operador momento tridimensional, ele é um vetor, né? Ou seja, tem três componentes, um operador vetorial, portanto, e é escrito assim, né? Menos IH cortado, derivadas em relação a cada uma das componentes espaciais em cada direção, e isso nada mais é do que o gradiente, né? O gradiente é as derivadas em x, y e z em cada direção espacial, né? Esse operador chamado nabla, né, do cálculo diferencial, dado por isso daqui, tá? Então, ao invés de escrever todo o operador e por componente, eu vou escrever simplesmente o operador nabla do cálculo, né? E esse é um operador tridimensional, né? Portanto, o gradiente, né, o gradiente da função de onda me dá as derivadas em função de x, y e z em cada uma das direções para a função de onda, certo? Então, acabei de fazer a quantização do momento tridimensional, é essa equação aqui ou essa daqui mais simplificadamente, ok? Já o operador energia cinética, como eu já tinha falado, né, como a energia cinética é sempre essa expressão, eu posso quantizá-la assim,
E aí não importa quantas dimensões eu tenho, né? Eu só tenho agora que fazer a aplicação de 2 vezes o operador momento, né? Ou seja, menos IH cortado gradiente aplicado 2 vezes, isso me gera esse operador aqui, tá? Esse aqui é um produto escalar, né? P escalar P. E isso me gera, eu vou escrever assim, um nabla ao quadrado, isso me gera o operador chamado Laplaciano, tá? Fazendo essa conta aqui, né? Um produto escalar de derivadas 2 vezes, né? É a soma das 3 derivadas parciais em relação às coordenadas x, y e z. Isso se chama Laplaciano. Portanto, né, a energia cinética é menos h cortado sobre 2m Laplaciano. E isso me permite escrever, né, finalmente a equação de Schrödinger tridimensional nesta cara aqui simplificada, né? Menos h cortado sobre 2m Laplaciano da função de onda, que depende da posição em 3 dimensões e do tempo, mais o potencial vezes a função de onda, e o potencial depende da posição, né? Isso tudo é igual a IH cortado del psi del tempo, certo? Essa daqui é a equação de Schrödinger em 3 dimensões, tá? Então é muito parecida com a equação de Schrödinger em uma dimensão, que a gente viu no começo desse vídeo, essa daqui, né? Só que você troca essa derivada segunda pelo Laplaciano, que é a soma das 3 derivadas segundas em relação às coordenadas, né? E você também troca o potencial de x por o potencial da posição, né? Ou seja, v de r, e a função de onda também depende das 3 coordenadas, x, y e z, ou simplificadamente da posição r, certo? R é o x, y e z, cada uma nas 3 direções do espaço. Bom, a gente precisa também normalizar a função de onda em 3 dimensões, né? Em uma dimensão a gente fazia a integral em x, em todo o espaço, de menos infinito a infinito, tem que ser igual a 1. No caso tridimensional a gente precisa fazer uma integral tripla, né? Da função de onda multiplicada pelo seu conjugado, complexo conjugado, né? Nas 3 direções, x, y e z. Então uma integral tripla, e essa integral tripla tem que dar 1. Né? Obviamente a gente pode escrever tudo isso abreviadamente como uma expressão com essa cara, né? A integral da função de onda conjugada vezes ela mesma, dr, né? O dr é só uma abreviação para dx, dy, dz, igual a 1, né? E ao invés de escrever as três integrais aqui, eu coloco só uma e fica subentendido que é uma integral tripla em todo o espaço, né? Aí o espaço tridimensional, no caso. Tudo bem? Então, assim, formalmente nada muda em relação a uma dimensão. Só muda a dificuldade do cálculo, né? Eu tenho que fazer uma integral tripla agora e não uma integral em x apenas, né? Além disso, eu posso também usar uma definição parecida para produtos internos e valores esperados, né? O produto interno, a gente já tinha visto, né? Em uma dimensão, era a integral de... Bom, produto interno f com g é a integral de f conjugado vezes g. Em 3 dimensões é a mesma coisa, só que as integrais viram integrais triplas em todo o espaço. Da mesma maneira, valores esperados, né? São dados pelo sanduíche do operador que representa o observável, né? Que é esse produto interno aqui, ou seja, essa integral, né? Só que agora o operador vai depender da posição tridimensional e não apenas da posição x unidimensional, né? E lembrando que se o operador aqui é hermitiano, eu posso escrever dessa maneira aqui, colocar o operador em qualquer um dos lados do produto interno, certo? Nada muda, né? Só a dificuldade dos cálculos, as integrais ficam mais difíceis, mas formalmente tudo é a mesma coisa. Bom, como resolver a equação de Schrödinger? Em uma dimensão a gente viu como fazer a solução separável para buscar pelos estados estacionários, como a gente viu no começo do curso, né? Em 3 dimensões é a mesma coisa, eu separo as coordenadas de posição, coordenadas espaciais, da coordenada tempo, né? Ou do tempo simplesmente. E escrevo a equação de Schrödinger independente do tempo da mesma maneira, tá? O operador hamiltoniano aplicado a psi igual a epsi, né? Então é uma equação de autoestados e autovalores, né? A energia E aqui é o autovalor correspondente ao autoestado ou autofunção ou estado estacionário psi, né? São os autoestados do operador hamiltoniano.
né? Só que agora tudo depende das três coordenadas x, y e z além do tempo. Se a gente faz isso, é muito parecido com o que a gente fez em uma dimensão. A gente obtém essa expressão aqui para um estado geral de uma partícula, né? A função de onda depende da posição tridimensional e do tempo, e é uma soma ou uma combinação linear de estados estacionários. Os estados estacionários são esses aqui, psi-n, que são soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, vezes uma fase aqui, ou seja, uma exponencial complexa, função apenas do tempo, onde aparecem os autovalores, as energias En correspondentes aos autoestados, né? As constantes Cn são obtidas da mesma maneira. Você pode fazer esse produto interno aqui, de qualquer um dos autoestados com o estado inicial, né? E obter o Cn da combinação linear aqui. Tá? Nada muda formalmente em relação à mecânica unidimensional. Agora só, de novo, né, repetindo, só as integrais ficam mais complicadas, mas é tudo a mesma coisa formalmente. Vocês podem fazer algum desses exercícios. Eu vou fazer em outro vídeo futuramente a solução de alguns deles aqui, mas vocês podem fazer o 30 e o 31, tá? Eles são exercícios super simples de achar a resposta, tá? Eu vou fazer depois e postar como vídeo o 33, talvez também o 35 ou 36, tá? Eu vou pensar ainda a respeito. E vou postar como vídeo, tá? Mas vocês podem fazer já o 30 e o 31. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre potenciais radiais, tá? Daqui a pouco então eu volto com outro vídeo. Até mais, valeu!